casa, falando com o mestre. E quando chegou aqui, o Senhor me fez lembrar este versículo. Esse versículo ele é conhecido de toda a igreja, todo mundo já sabe, no capítulo 3, e versículo 16. Só esse versículo, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Vamos todos nós agora. Porque Deus de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Feche os olhos, irmãos, e vamos também fazer uma oração para que Deus assim abra os céus e me dê a condição de falar um pouco a sua palavra. Assim oramos, Pai bendito, maravilhoso, Senhor. Neste momento, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, pela palavra que foi lida. Pai amado, eu te peço, Senhor, mais uma vez, Senhor, que o Senhor use, Senhor, a minha boca, a minha vida, como instrumento, Senhor, nas tuas mãos, ó Deus. Pai amado, fala o coração, Senhor, daqueles que ainda não, Senhor, não sentem a tua presença, aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não entraram por essas portas e te aceitaram, Senhor. Pai amado, e fala com a tua igreja poderosamente. Nós te pedimos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, eu me sinto feliz porque o nosso pastor, nosso irmão e amigo, nosso pastor Ezequiel, ele tem nos convidado a trazer uma palavra hoje. Mas eu fiquei feliz também, irmãos, porque eu estava ouvindo Deus falar através do nosso pastor, através das suas experiências, através do que Deus tem feito. Eu estava vendo Deus falando comigo, particularmente, porque cada um de nós sabemos que quando Deus fala, quando alguém é utilizado por Deus, tem alguém que espera muita coisa e quer ganhar de vez, mas apenas uma palavra, Deus fala no coração daqueles que estão necessitados de ouvir uma palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero convidar você e quero dar um tema simples nesta noite. O tema que é um tema, acredito que outras pessoas que já passaram por aqui pregaram nesse texto, deve ser mesmo tema. Eu quero dar um tema que se diz o amor de Deus. Repita comigo: o amor de Deus. Meus irmãos, em cima deste tema, eu quero trazer ao coração dos irmãos uma simples palavra. Por que o amor de Deus? A Bíblia nos mostra que João escrevendo esse Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, João começa a nos trazer um acontecimento no primeiro versículo, aonde Jesus ele tem um diálogo com um homem por nome de Nicodemos. E nós sabemos que Nicodemos era o doutor da lei, era um fariseu, era o príncipe da sinagoga, ou seja, Nicodemos era uma pessoa de alto escalão em Israel. Nicodemos conhecia a Torá de salto de Gênesis a Malaquias. Nicodemos ele conhecia a Torá, ele aprendeu, ele era um homem instruído no conhecimento da Torá, sabia todos os ensinamentos, os costumes, tanto os orais como o escrito. Nicodemos era um homem doutor da lei, mas diz a Bíblia que um dia este homem ele teve um encontro com um homem por nome de Jesus, e Jesus conversando com Nicodemos ele também conhecia os 613 mandamentos ao qual a Bíblia não fala, mas ela está nos costumes dos judeus. Nicodemos ele sabia quem foi o primeiro fariseu de Israel após o exílio babilônico. Diz a história que Nicodemos era doutor da lei, era fariseu, tinha o costume, passou pela escola de fariseu, a escola chamada Brita
mas ele não usava misericórdia. Quando eu digo não usava, eu não quero generalizar os judeus em si. Quero generalizar, não. Mas eram os líderes de Deus, os fariseus. Existiam duas classes de fariseus na época de Jesus. Existiam duas classes de fariseus. Existia fariseu da Brita de Hilel, casa de Hilel, e os fariseus da Brita de Chamaí. Porque, irmão, eram duas casas que se confrontavam nos conhecimentos judaicos. E para muitos que não conhecem, muita gente diz que os fariseus eram hipócritas. Muita gente não conhece o costume dos judeus. Os fariseus eram os homens doutores da lei. Se fosse classificar, me desculpe, meu pastor, mas se fosse classificar os fariseus de hoje em dia, seriam os teólogos e os pastores que estão aqui. Eram os homens que dominavam a lei. Eram os homens que conheciam a lei. E Jesus não foi contra o fariseísmo. Jesus foi contra a hipocrisia no coração de muitos fariseus. Porque Jesus, ele, quando foi desse encontro com Nicodemos, Nicodemos era fariseu. Porque Jesus não rejeitou. Nicodemos era um homem que era fariseu. E Jesus, irmão, quando ensinava na sinagoga, pessoas que não entendem, mas eu vou falar algo aqui para dar conclusão, para dar continuidade, para muitos que não entendem, para subir em uma sinagoga da época de Jesus, não era uma pessoa comum. Ninguém poderia ensinar em cima de uma, ensinar na frente de uma sinagoga, se a pessoa não fosse da partidária daquele movimento. Jesus, eu posso dizer com toda a propriedade, Jesus também foi um doutor da lei como fariseu, mas Jesus não era hipócrita, porque a Bíblia diz que Jesus ensinava na sinagoga. A Bíblia diz que Jesus pegou a lei e começou, diz a Bíblia, que ele pegou no livro, uma passagem no livro de Isaías, e diante do povo ele citou aquela passagem e disse: hoje se cumpre. E para falar na sinagoga naquela época tinha que fazer parte do farisaísmo. Por que eu digo isso, irmão? Porque a cultura de Israel nos mostra o seguinte: uma criança com 12 anos de idade, ela fazia o bar mitzvah. E o que é o bar mitzvah? É uma criança que se tornava filho dos mandamentos, filho da lei, filho da Torá. Jesus, por ele ser judeu, ele tinha que passar por todos os costumes judeus. E Jesus, por ser uma criança inteligente, crescendo na graça e no conhecimento, ele se tornou um fariseu da casa de Hilel. A Bíblia não fala, irmão, mas a história de Israel nos mostra isso. E por que o motivo está falando isso? É porque quando ele era interrogado pelos fariseus, nenhum deles poderia acusar Jesus. Porque meu Jesus, irmão, para ele mostrar o amor, para ele mostrar o amor de Deus, a vida do homem, ele não infligiu nenhuma lei, nenhum dos mandamentos. Jesus, ele curou no sábado. Jesus permitiu que o povo pegasse graveto no sábado. E alguns fariseus da casa de Hilel, ele condenava o povo, fariseu da casa de Chamaí, mas os da casa de Hilel diziam o seguinte: se uma pessoa está necessitada, a pessoa pode abrir um parêntese na lei e pode pegar o graveto para fazer comida para o doente. E se uma pessoa tivesse enferma e pudesse curar aquela pessoa, quem tivesse amor e o poder de Deus no coração, ele tinha autoridade de curar. Jesus, ele curou no sábado. Jesus, ele pegou aquele homem paralítico há 38 anos, aonde os fariseus da casa de Chamaí passavam do lado, passavam por outro, olhavam aquele homem deitado, não usava de amor, usava só de costume. Mas Jesus passa no sábado e diz assim: levanta-te, toma tua cama e anda. O amor de Deus, ele rompe até o protocolo do homem. Aleluia! Existem muitas coisas aqui, irmãos, dentro do amor de Deus, que Jesus quebrou. Existem os 10 mandamentos. E nós acostumamos dizer o seguinte: que Jesus resumiu para 2. Mas se você ver, tem uma passagem que diz assim: os fariseus, interrogando Jesus, diz assim: quais são os 2 maiores mandamentos? A Bíblia diz isso no Senhor. Eles interrogam Jesus. Jesus olha para aqueles homens e cita os 2 maiores mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti. Fazendo isso, cumprirás todos os mandamentos. Mas se você olhar os 10 mandamentos, a Bíblia nos mostra: não terás outro Deus além de mim, não farás imagem de escritura, não falarás o nome do teu
não respondeu? É porque quando eles falavam isso aí, eles conheciam a lei e tinham autoridade de Léo na época para dizer que os 10 mandamentos, o decálogo, eles seriam resumidos em 2, porque 5 mandamentos eram para Deus e 5 mandamentos eram para o homem. Quem honra o pai e a mãe, ele está honrando o próximo. Quem não rouba, ele está honrando o próximo. Quem não mata, ele está honrando o próximo, amando o próximo. Quem não adultera, quem não cobiça, a pessoa que está fazendo isso, ele ama o próximo. E Hilel falou essas palavras, e Jesus usou esse artifício, e nenhum dos fariseus da época tiveram poder da lei, e nem nos costumes judaicos para poder mostrar a Jesus que ele estava errado. Por isso que o meu Jesus, ele tem autoridade de chegar ao cego e dizer assim: olha, enxerga. Ele tem autoridade de chegar junto de uma criança que veio no culto, que veio numa situação morta, e a sua mãe estava chorando, era viúva de Naim. Diz a história, os costumes de Israel, que um sacerdote, um fariseu, qualquer homem que se mostrava em público, ele tinha que andar afastado entre 10 a 20 metros, porque se chegasse mais próximo, era considerado imundo. Mas Jesus, para mostrar que isso era apenas o costume do homem, Jesus ele chegou perto da mulher e disse: mulher, não chores, porque o amor de Deus é isso. Não olha para o que o homem olha, não olha para o que o homem quer, o homem faz. Quando Deus quer operar, ninguém impede não, porque o meu Deus, ele vai mais além. O amor de Deus, ele vai mais além do que o pensamento do homem. E diz a Bíblia que Jesus chega junto daquela criança e toca no esquife. Alguns dizem que é esquife, mas no original diz que ele tocou na criança. E quando ele toca na criança, ele manda a criança se levantar. Automaticamente, pelos costumes judeus, ele poderia ser mudo. Mas o milagre aconteceu. E quando há milagre, o homem não pode falar. Quando há milagre, há a operação de Deus. E no lugar de alguém chamar de imundo, outro diz assim: se levantou um profeta semelhante a Moisés em nosso meio. O amor de Deus, irmão, ele veio libertar o homem do coração contrito, veio libertar o homem da tristeza, da angústia, do pecado, da morte e da condenação e do diabo. Para vencer isso, ele teve que primeiro mostrar o amor de Deus nas suas obras, mas a sua maior obra para libertar o homem, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho unigênito. Ele antes usa 400 anos antes, ele usa um profeta, 700, o profeta por nome de Isaías, e esse profeta profetizando, ele diz assim: porque o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade. Porque o menino vos nasceu, menino de carne e osso, e o filho vos deu, é o Filho de Deus, aquele que veio para libertar o homem, aquele que é maior do que Abraão, aquele que é maior do que Noé, aquele que é maior do que Abraão, aquele que é maior do que Adão, maior do que Isaac, maior do que Jacó, maior do que os outros patriarcas, maior do que Moisés, maior do que Josué, maior do que o sacerdote Arão, maior do que todos os substitutos do sacerdote, maior do que todos os reis, maior do que todos os profetas. O seu nome é Jesus de Nazaré, e ele não nasceu de uma combinação humana, mas nasceu da vontade de Deus, e para nascer da vontade de Deus, para libertar o homem perdido no mundo cheio de pecado, cheio de carrão, amaldiçoado aos olhos de Deus. Mas o dono da vida enviou seu filho para ele libertar o homem, para libertar o homem, porque Deus é o amor calculado. O amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. Aqui na terra, fora o amor de Deus, o amor maior de uma mãe. O pai deve amar o filho muito, mas a mãe ama mais ainda. O amor de uma mãe vai mais além. Mas o amor de Deus é muito mais maior. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus, ele vai na vida de pessoas que são lésbicas e transforma ela. Pessoas homossexuais transformam eles. Pessoas ladrões perdidos, aonde a sociedade não quer estar perto, aonde a sociedade não quer se agregar com ele. Mas o amor de Deus vai lá e alcança com o braço forte. Este amor é aquele mesmo amor que está aqui em nossas vidas. Este amor é aquele mesmo amor que um dia me achou, me encontrou, estendeu suas mãos e hoje estou aqui. Meu querido,
que está ouvindo este amor de Deus, para demonstrar este amor, diz a Bíblia que eles podem ser traídos. Está orando Jesus no Getsemane. Jesus, por saber o futuro, Jesus, por estar no corpo humano, ele não suporta a traição humana. Nenhum homem gosta de ser traído, nenhum homem gosta, irmão, de ser vendido. Jesus, ele estava no corpo, e Jesus, sabendo disso, ele começou a orar. E diz a Bíblia que ele ora intensamente, e nesta oração diz a ciência, eu creio que alguém já falou aqui, mas aconteceu um fenômeno que só aconteceu uma vez. Esse fenômeno é conhecido como a hematidose, quando se mistura gotas de sangue com suor, e começa, os fios capilares começam a se dilatar, e o sangue começa a escorrer. A tensão que está sobre Jesus, a carga sobre o nosso mestre é tão grande. Se fosse um homem comum, teria um infarto e morria instantaneamente, mas ele não poderia morrer, porque a bola só pode levar quem pega, a bola só pode levar quem erra, a bola só pode levar quem traz a imagem totalmente de Adão. Mas Jesus é diferente. A bola levou Abraão, levou Jacó, levou todos os profetas, mas não poderia levar Jesus, porque ele não tinha pecado, ele era puro, ele era santo, e para isso, irmão, ele se permaneceu santo para dar vida, e vida como nossa pecador, miserável que está perdido. Ele dá uma oportunidade a mais. Ele está sofrendo. A angústia dele é tão grande que até ele diz que está angustiado até a morte. Diz a Bíblia que ele passa por este momento, ele ergue os olhos e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Diz a Bíblia que Jesus, ele escolheu ser traído. Diz a Bíblia que ele foi traído. Diz a Bíblia que ele passou por 7 julgamentos injustos, porque na cultura judaica não se pode julgar pelas escondidas ou pela madrugada. Jesus foi julgado pelo sinédrio, foi julgado dentro do templo de Jerusalém, foi julgado na casa de Herodes, foi levado para o templo novamente, lançado diante do pontifício, que é aquele chamado Pilatos. Jesus passou por todos esses julgamentos, mas mesmo assim ele dá uma preço ao voltar. Jesus, ele foi traído, mas por amar a mim e a você, ele suportou a pressão. Jesus, depois de ser traído, Jesus é levado, sentenciado. Pega Jesus, coloca no madeiro, num tronco, rasga sua roupa, deixa ele só com a parte de baixo, suas costas nuas. Diz os historiadores que existia um instrumento de tortura por nome de azarro. E esse instrumento, existia 3 pontas sobre esse instrumento. A primeira era de osso de carneiro, a segunda era pós de chumbo, a terceira um pedaço de borracha grossa. Quando Jesus levou 39 chibatadas, eu começo a imaginar o meu Jesus, por amar pessoas igual a mim que estavam perdidos, pessoas que me viam fazendo coisas erradas, a Jesus olhando, ele suporta. Jesus olhando a mim e a você, ele suporta, porque ele sabe o que aconteceria com as nossas vidas. E Jesus leva a primeira chibatada, as costas dele começam a inchar, as bolas começam a coagular o sangue, e o osso de carneiro a deslacerar suas costas. Eu começo a ver o dono da vida, aquele que amou a minha vida e amou a sua vida,
salvar homens e mulheres que estariam perdidos hoje, que estaria num caminho, como disse o nosso pastor, na contramão de Deus. Eu vejo Jesus, Paulo escrevendo, dizendo: estava Deus em Cristo, reconciliando o homem com Deus, ou o mundo com Deus. Jesus, ele estava morrendo para que o homem tivesse hoje a liberdade de entrar por essas portas, entregar sua vida a Jesus e ele salvar a pessoa. E eu começo a ver Jesus sendo crucificado. Olha isso, quando ele diz assim: tu salvaste muitos, desce daí da cruz. Eu vejo também o homem doente que estava do lado. Eu digo doente porque ele estava enfermo, era pecador. E olha para Jesus e solta e diz assim: tu não é filho de Deus, desce da cruz, salva nós também. Mas do outro lado tem alguém precisando. E disse assim: olha, tu sabe que ele é justo, nós pecamos, a gente não tem. Olha, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Eu vejo Jesus dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus na cruz, ele não condenou a raça humana, ele não amaldiçoou os homens, mas na cruz ele entregou a sua vida para que eu e você tivesse a oportunidade de abrir a boca e glorificar a Deus com toda propriedade. Eu começo a ver o meu Jesus dizendo: em tuas mãos está o meu espírito. Jesus consumindo a obra, diz a Bíblia Sagrada que ao terceiro dia a morte não pode detê-lo, porque ele não morreu, não se entregou, a morte não levou, ele deu a sua vida. O meu Jesus ressuscita para que nós estivéssemos aqui hoje glorificando, exaltando e dizendo que ele é grande e o diabo não presta. E eu começo a ver que esta igreja que está aqui hoje só está aqui hoje por causa do amor de Deus. Você que ainda não é evangélico, eu quero convidar você a dar o primeiro passo para Jesus. Eu sei que esse momento não é fácil, eu sei que esse momento é muito difícil, mas eu queria convidar você para você ter coragem de vir aceitar Jesus. Não vir aceitar a mim nem aos pastores que estão aqui, mas vir entregar sua vida a Jesus, porque ele escolheu você na cruz do Calvário. Quando ele estava na cruz, ele estava escolhendo você. Quando ele estava pendurado na cruz, sofrendo por amor, ele estava escolhendo a cada homem e a cada mulher que viesse a existir posteriormente. E você está incluído nesse plano, nesse projeto. Quem é que ainda não é evangélico? Eu queria só saber. Quem é que ainda não é evangélico? Por favor, levanta a mão. Tem mais algumas pessoas, irmãos? As jovens que estão aí com essas crianças, você quer aceitar Jesus? Você quer que Deus mude a sua vida? Você quer que Deus entre com providência aonde a gente não pode entrar? Eu te convido a aceitar Jesus hoje, porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Eu era conhecido como Nino Cavaco, não sei se já não tem aqui. Eu gostava muito de ir embora, gostava muito de tocar cavaco, agora, mas um dia o Senhor estendeu as mãos para mim e me trouxe a sua presença. Esse amor que me alcançou é o mesmo amor que vai alcançar a tua vida nesta noite. Quero convidar a senhora que está ouvindo. A senhora quer se decidir para Jesus hoje? Ele quer fazer uma conversa. Eu convido a vocês, os três jovens. Vocês querem aceitar Jesus? Eu aqui, irmão, já passei aqui 1 minuto. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. É muito bom, irmão, pregar a palavra de Deus, mas essa hora é a hora mais difícil. Esta é a hora onde nós lutamos por nós mesmos. Lutamos contra o desejo, lutamos contra os pensamentos contrários. E você tem a oportunidade hoje de estar aqui, porque Jesus ele trouxe aqui para falar no teu coração. O pastor Ezequiel ele vai reforçar o convite. Mas eu queria que a igreja desse 3 glórias comigo antes de encerrarmos e eu passar para o pastor Ezequiel. Com essas simples palavras
eu encerro a minha participação aqui neste culto e convido a igreja para dar